Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar sobre excessos e faltas e a consequência disso no corpo e na mente de todo mundo, né? Ontem eu tive uma crise de enxaqueca muito forte. Eu acredito que nos últimos 20 anos é a terceira vez que eu tenho uma crise dessa. Fazia muitos anos que eu não tinha. Se você já teve uma crise de enxaqueca, sabe do que eu vou falar. E se você não teve, eu acredito que realmente é difícil de imaginar. Mas eu tenho sensações físicas da seguinte maneira: a impressão que eu tenho é que o meu nervo óptico é um elástico e que ele foi amarrado e tensionado no limite. Então a impressão que eu tenho é que está puxando o meu olho lá para dentro, assim, com muita força. A segunda reação que eu tenho é que o meu olfato fica muito apurado. Então, assim, eu consigo sentir o cheiro das coisas muito longe e muito intenso. Então, parece que tem uma luta de gangue dentro da minha narina, dentro da minha cabeça. Porque, assim, eu sinto o cheiro do sabonete do vizinho com o cheiro da água fervendo e do amaciante na casa do outro vizinho. Então, assim, e isso começa a dar uma sensação, um desespero, porque eu não consigo parar de sentir o cheiro das coisas e vai aumentando uma dor de cabeça. E aí o meu estômago embrulha, e o corpo começa a ficar tenso, o ombro sobe. Então, assim, é uma sequência, a luminosidade, né? O céu ontem estava absurdamente azul, aquilo vai me irritando, até que chegou num limite em que eu tive que tomar o remédio, coisa que eu faço realmente no último recurso, mas era o último recurso. Eu tive que tomar o remédio e deitar, e a fresta de luz embaixo da porta parecia uma faca entrando na minha cabeça. Tive que enrolar uma toalha e pôr embaixo da porta. Então, assim, é um desconforto muito grande. E com isso veio uma culpa, porque eu sei que foi só o meu corpo dizendo: chega, você passou do limite. E aí, enquanto eu estava lá deitada e fazendo uma respiração, fazendo mudras, que são algumas posições com a mão, para me ajudar a me acalmar, para aliviar um pouco a dor, eu fui fazendo uma reflexão de por que eu cheguei nesse limite. Quais foram os sinais que o meu corpo e a minha mente foram dando e que eu fui relegando. E culminou que, na realidade, na última semana, eu comecei a fazer vários cursos online e eu estava lendo muito, mas principalmente muito tempo na tela do celular, muito tempo em frente ao computador. Então, só para dar um resumo para vocês, nos últimos 2 dias, né, segunda e terça, eu comecei a assistir algumas aulas às 5h30, 6 horas da manhã. Eu levei o celular para o banho e fiquei assistindo live no banho. Eu fiquei assistindo live e aula enquanto eu tomava o café da manhã. Eu assisti enquanto eu estava almoçando. Então, assim, todo mundo sabe que o que eu estava fazendo era errado, né? E o que eu estava querendo mostrar para mim mesmo, enfim, consegue me entender? Nem sei se eu estou conseguindo me entender, mas foi só um resultado dos excessos. Para que eu fiz isso? O que eu estava querendo provar para mim ou para os outros com relação a isso? A gente sabe que não é sadio, né? Para que eu vou ficar o dia inteiro no celular? O que isso vai me agregar? Ótimo, tive ótimos insights, anotei muita coisa, muito conhecimento, isso é muito bom, mas a gente precisa se levar ao extremo para isso. E o contrário, a questão da falta. Eu sempre fiz muita atividade física, e agora com a centena, né, nem é mais quarentena, eu tenho praticado um pouco de yoga, né, com as minhas técnicas, e feito um pouco de respiração, mas tudo muito suave, né, ali 40 minutos, 1 hora.
E eu tenho sentido muita falta de atividade física, nadar principalmente, que é uma coisa que eu gosto muito, dançar também, e eu tenho sentido isso, essa falta fisicamente também. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas a impressão que eu tenho é que as minhas moléculas estão vibrando assim, de tanta energia acumulada. Às vezes eu tenho a sensação de que tem uma camada por fora de mim de moléculas gritando, tipo, corra, faça alguma coisa, gaste essa energia. E eu desvirtuei essa energia, que é uma energia legítima, é uma energia do meu corpo, do meu ser se expressando sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? E eu canalizei essa energia para o estudo sem limite. Então o que eu quero passar assim, foi ótimo, porque eu imagino que tudo nessa vida é aprendizado, e se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Ontem eu aprendi pela dor, que as energias que existem, eu acredito nela, elas são direcionadas para maneiras diferentes. Existe uma coisa em mim, e para cada pessoa é diferente. Existe uma coisa em mim que pede que eu me movimente, que eu faça atividade física, e eu vou ter que enxergar e encarar isso a partir de hoje, como eu vou gastar melhor essa minha energia, como eu vou promover uma atividade física para o meu corpo e para a minha mente se sentir mais confortável. E também entender que eu quero continuar aprendendo, que eu quero estudar, mas que eu não posso me levar ao extremo de não ter as minhas pausas, né? O banho é um momento seu consigo mesma de reflexão, de relaxamento. As refeições são um momento de estar mindfulness, né? Presente. A alimentação, ela é uma meditação, né? Então é você com o seu alimento, é você tomando consciência do que você está colocando para alimentar o seu corpo, para se nutrir. Enfim, cada momento a gente tem que viver pensando no momento, que é um dos princípios básicos do yoga, né? De união de você com você mesmo, de você com o seu tempo presente, e eu me deixei desvirtuar. Ainda tenho que fazer um processo de autorreflexão para entender o porquê disso, mas eu acho que é bem positivo eu ter enxergado que eu errei e que eu preciso consertar isso. E para vocês, como é que tem sido todo essa quarentena? Vocês têm conseguido fazer reflexões? Como é que vocês têm se sentido física e emocionalmente? Quando puder, conta aí para mim. A gente se vê. Beijo, tchau.